Meus amigos, muito boa noite a todos. Estamos aqui felizes de mais uma vez estarmos reunidos nesta mesa virtual para darmos continuidade aos nossos estudos das obras na codificação, sobretudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema da noite trata de algo simplesmente essencial, importantíssimo, o pensamento, né? E o modo como ele influencia a nossa vida. Nós desejamos que vocês tenham momentos bons de reflexão, de paz, de alegria, e fica aqui o nosso saudoso abraço, né? Estamos com aquela saudade imensa e a vontade de dar novamente aquele abraço apertado nas reuniões de quarta-feira à noite. Que Jesus fique conosco, nos ilumine, hoje e sempre. Unindo os nossos corações numa mesma sintonia, buscando o nosso querido Mestre Jesus, nós damos início à nossa reunião, agradecendo, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido ao longo de nossa existência. Agradecemos pelo seu amparo, sua proteção fraterna, e toda a ajuda que o plano maior nos oferece. Pedimos, Mestre, que o Senhor fique conosco, nos auxiliando no entendimento das suas lições, para que elas calem fundo em nossos corações, transformando os nossos espíritos. Que o Senhor fique conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Pensamento e vida. Pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Pergunta número 459 de O Livro dos Espíritos. Meus amigos, muito boa noite a todos. Prazer novamente estar com vocês, compartilhar esse momento tão agradável, que nos faz tão bem a alma, que é de estudar, de refletir um pouco as lições do Evangelho de Jesus, lições essas que nos fazem tão bem ao coração, né? Hoje nós estamos estudando um tema crucial na nossa vida, um tema de extrema importância, que nos fala acerca do pensamento, né? E em especial, da influência que os espíritos exercem no nosso pensamento. E quando nós falamos em influência espiritual, nós não estamos limitando aqui apenas a influência de desencarnado para encarnado, né? Estamos falando também de uma influência recíproca, né? De encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Por que isso? Porque o nosso pensamento, ele pode ser visto como se fossem ondas, né? Ondas. E todos nós pensamos, sem exceção, né? Todos os espíritos pensam. Então, essas ondas, elas estão no ar. E o grande ponto, o grande destaque é a sintonia que cada um vai fazer para aproveitar desses pensamentos que estão, né, colocados aí à nossa disposição. Esses pensamentos, eles podem ser bons ou não,
né, podem ter uma carga ali negativa, num desejo que não seja positivo na construção de um mundo melhor, né, nesse parâmetro que nós entendemos aí sendo uma ideia de bem, a ideia pautada nas lições de Jesus. Então, essa premissa inicial, né, que todos nós pensamos e que todos nós estamos, né, sofrendo constantemente influência dos espíritos encarnados e desencarnados, na influência sobre aquilo que pensamos, já alerta, né, todos nós para que reflitamos acerca daquilo que estamos pensando no nosso dia a dia. Nós estamos com pensamentos bons ou pensamentos ruins, né? Pensamentos ligados a uma ideia de bem ou não, né? Construtivos ou não. Porque Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o mesmo título do nosso estudo da noite, ele fala da importância do pensamento, e logo ali no prefácio, né, logo na abertura, Emmanuel destaca para a gente que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. E completa Emmanuel que a nossa mente é o espelho da vida em toda parte. A nossa mente é o espelho da vida em toda parte. Então, se nós nos indagarmos um pouco acerca daquilo que nos cerca, das coisas que acontecem para conosco, né, se nós pararmos e analisarmos um pouquinho como está o nosso pensamento no nosso dia a dia, talvez isso já seja uma luz, né, para todos nós, já seja um momento de uma reflexão bastante positiva para a gente entender algumas consequências daquilo que nós pensamos, né? Por que será que essas coisas estão acontecendo? Por que será que eu estou um pouco triste, ou então um pouco mais contente, mais feliz? Se a gente voltar, né, e avaliar um pouco o nosso pensamento naquele momento, ou em momentos anteriores, a gente vai entender bem, porque a nossa mente é o espelho da nossa vida, né? E o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. A mensagem muito positiva que o Evangelho nos traz, né, e que a doutrina espírita explica com detalhes como que acontece essa influência dos espíritos, né, no nosso pensamento, é que a bondade divina, Deus, né, a bondade divina constantemente está, né, na natureza, constantemente está à disposição de todos nós. E essa bondade divina também nos influencia para o bem, influencia o nosso pensamento. Então, basta que nós entremos em sintonia com essa bondade divina, né, que circunscreve todo o nosso planeta, a todos nós. Então, da mesma forma que nós vamos sofrer uma influência para o mal, e muitas vezes, nós também estamos à disposição, né, da bondade divina para sermos influenciados para o bem. E basta um pensamento positivo, né? Um pensamento positivo para nós criarmos uma imagem, para nós atrairmos todas as influências boas, né? Todas as influências que vão nos reposicionar para o caminho da paz, para o caminho da alegria, né? Para o caminho do bem. Isso é um esforço diário de todos nós, que nós possamos refletir bastante acerca desse tema que é importante e lembrar, né, daquela premissa que ela é ontológica, nós sabemos disso, do orai e vigiai, e começar a vigilância sobre aquilo que nós estamos pensando. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, e uma boa noite a todos. Meus amigos, continuando o comentário sobre o pensamento, nós fundamentamos esse pequeno estudo
principalmente nas obras de André Luiz, né? Ele nos ensina que todos os seres vivos, né, estão imersos num oceano de energia, né? Temos a energia do próprio Criador, né? O fluido universal que ele criou, que preenche todo o universo e que é o veículo do nosso pensamento, e temos a nossa própria criação mental, a energia mental que todos os seres vivos vão despejando incessantemente nesse grande oceano. André Luiz faz uma analogia muito interessante. Ele diz o seguinte: imaginem um lago com água parada. E alguém pega uma vara fina e começa a balançar a vara ali na superfície da água. Ele, evidentemente, né, explica que essa balançar da vara vai criar ondas. A gente observa as ondas. É o mesmo que ocorre quando a gente joga uma pedra num lago, não é? A gente vê aquela onda indo embora ali na superfície da água. Então, o nosso pensamento, ele tem um processo muito semelhante. Você está num oceano de energia, né? E quando você pensa, você emite uma onda. Essa onda varia. Assim como você pode balançar a água com uma vara fina, você pode balançar com um tronco pesado, jogar uma pedra pequena ou uma pedra grande, e você vai perceber a diferença de ondas, de intensidade, de frequência. Nosso pensamento é semelhante. Nós estamos pensando. O ser humano, ele pensa 24 horas por dia. André Luiz ensina que só os animais têm interrupções nos seus pensamentos, que são fragmentados, descontínuos. Mas nós, seres humanos, pensamos o tempo todo. Estamos a todo instante emitindo pensamento, energia mental a nosso redor. E essa energia varia, né, em intensidade, em frequência, com base na natureza do nosso pensamento. E aí é o ponto da sintonia que André Luiz explica. Está pensando no bem, você vai ter uma frequência. Está pensando no mal, você vai ter outro tipo de frequência. No livro Mecanismos da Mediunidade, André faz um estudo mais aprofundado sobre isso, e aquele que tiver interesse, né, é um livro muito instrutivo. Mas, e no que isso impacta a nossa vida? Ora, em tudo. Porque se nós estamos constantemente pensando, nós estamos despejando ao nosso redor, não é, a nossa energia mental. E é criação nossa. Não é? Um espírito evoluído que se aproxime de nós, ele é capaz de fazer uma leitura do nosso nível evolutivo simplesmente nos olhando, porque ele vai enxergar o nosso campo mental e vai perceber a natureza da energia dos pensamentos que nós estamos despejando, não é? E André Luiz ainda alerta no que a doutrina espírita chama de formas-pensamento, né? Que a gente cria imagens quando a gente tem aquela monoideia. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. No que estamos pensando constantemente? Porque se estivermos pensando numa coisa fixa, não é? Que não seja, evidentemente, nobre, isso é um sinal de problema, um sinal de um alerta que nós devemos ter, porque nós estamos criando ao nosso redor essas formas de pensamento, elas estão sendo alimentadas pela nossa energia. E André Luiz ensina naquele livro Nos Domínios da Mediunidade, que nós acabamos fazendo parte de um circuito fechado, ou seja, a gente joga energia, vai criando aquele pensamento, aquela forma ao nosso redor, e como ela está ao nosso redor, nós mesmos captamos o que nós criamos, aquilo volta à nossa mente e a gente continua alimentando um processo que se retroalimenta e se fortalece. Daí a grande dificuldade das pessoas que têm, por exemplo, um vício e não conseguem largar.
e não consegue entender por que fica pensando nisso o tempo todo. Essa é a primeira causa, é que você alimenta a sua imagem, que está ali do seu lado, criação mental sua, ela influencia você porque ela é uma criação sua, está ali ao seu redor. E você, então, se recorda e volta a pensar e vai alimentando, ou seja, fortalecendo essa sua criação. E, para piorar o cenário, não é? Essa energia mental, ela tem sintonia, não é, com outros espíritos que acompanham ali os nossos passos. Se nós jogamos ao nosso redor energia inferior e alimentamos isso, nós vamos chamar a atenção de quem? Daqueles espíritos que, ao visualizarem a nossa sintonia, né, vão entrar em sintonia conosco, e aí fortalece esse processo, potencializa esse processo, não é? Porque vai ter também a energia do espírito contribuindo, não é? Nessa situação. Por isso é importantíssimo a nossa vigilância, para que a gente tenha noção de que tudo que a gente pensa é criação nossa, estamos jogando ao nosso redor. Nós estamos no nosso lar, com as pessoas que a gente ama, esposa, filhos. Que tipo de energia a gente está jogando no nosso lar, que é o nosso ambiente íntimo, né, onde vivem as pessoas que a gente ama? Não é? Que tipo de energia eu estou jogando na minha aura, né? André Luiz alerta isso. Os espíritos podem, os evoluídos, olhar para você e dizer exatamente a sua situação em função do que ele enxerga ali, que são produções suas. Agora, quando a gente passa a pensar em coisas boas, a gente para de alimentar aqueles pensamentos infelizes que vão se dissolvendo, não é, por inanição, por falta de alimento. E nós vamos alimentando coisas nobres, não é? O bem. E então o processo é o mesmo. Há uma retroalimentação. A gente pensa no bem, a gente vai criando bem, essa energia positiva ao nosso redor. Essa energia positiva que é a criação nossa nos influencia também, a gente volta a alimentá-la, a gente atrai a atenção de espíritos evoluídos que nos querem bem, que estão ali só esperando uma oportunidade de nos inspirar para o bem, de nos fortalecer, de aconselhar, né, de estimular. E a gente vai, inclusive, sentindo aquele bem-estar que muitas vezes a gente não consegue explicar. E por quê? Porque a gente subiu de nível, a nossa sintonia está diferente, está mais elevada, a gente está se conectando com outro nível de energia mental, não é? Com o nível de espíritos mais evoluídos, de espíritos que já têm o hábito de pensar no bem. Emmanuel nos lembra, se você quer ser bom, não é? O começo é pensar no bem, falar no bem, né? E, evidentemente, fazer o bem. Porque se você começa pensando no bem, falando no bem, você já deu um grande passo. Porque você no fundo, aquilo que você pensa. O que você faz é resultado dessa energia que você acumula em volta de você. Por que você vê esses espíritos, né, que se dispõem com toda vontade a fazer o bem? Porque a aura deles já é cheia de energia mental positiva, né? Essa vontade deles é energia emitida por eles, eles pensam nisso com muita frequência, e a gente não. A gente ainda tem o hábito, né, de nos deixar levar pelas futilidades do dia a dia, e então vamos cercando a nossa aura de futilidades também. É um aprendizado que a doutrina espírita nos proporciona, nos convidando, né? Já é chegada a hora, a gente já tem compreensão para isso, para começar a vigiar, policiar, fazer uma higiene no campo mental. Pensar assim, peraí, que tipo de pensamento é esse? É nobre? É um pensamento que eu gostaria de publicar para os outros? Não, então elimina, não é?
Agora, e vamos dar lugar a pensamentos bons, uma leitura de um livro edificante, o estudo do Evangelho, uma conversa boa, e que Jesus e os espíritos evoluídos nos orientem e encontrem em nós essa oportunidade, esse ensejo para nos ajudar. Que Ele nos abençoe. Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos ampare a todos, né, nesta noite, nesta reunião. O comentário, né, dos dois companheiros foram muito esclarecedores, né? Eu queria abordar assim, um pouquinho mais na prática disso daí, né? Foi dito lá que nós atraímos, né? E não foi dito porque eles disseram, né? André Luiz diz que nós atraímos os espíritos que se afinam conosco tanto quanto somos atraídos por eles, né? É por isso que ele conclui dizendo a cada um, Emmanuel no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, a cada um segundo as suas obras, né? Então, se nós temos bons pensamentos, nós vamos estar cercados de bons espíritos. Mas também tem um outro lado, né? Muitas vezes a gente guarda uma mágoa, um ressentimento, alguma coisa que nos fizeram, que por mais que a gente queira, a gente não consegue se libertar, né? E nós temos que fazer um esforço grande, porque não é só aquele espírito nos alimentando, né? O nosso pensamento, ele comanda todas as células do nosso organismo, todas, sem exceção. Nenhuma célula foge do nosso pensamento, todas são comandadas. Nós temos, pelo que a ciência diz, cerca de 12 trilhões de células, e elas são comandadas pela nossa mente, pelo nosso espírito. Então, se nós trazemos mágoa, ressentimento, aborrecimento, coisas desse nível assim, nós estamos estragando a nossa saúde física. Nós estamos, com toda certeza, certo, buscando, às vezes, como diz Chico Xavier, né, uma doença de solução impossível, né? Uma doença que nós não vamos se libertar dela, porque nós mantemos aquele pensamento. E o pensamento, quando ele vem e a gente aceita um pensamento negativo, eu não estou falando do positivo, do negativo, né, ele vem assim, sorrateiramente, né? A gente soltou aquele pensamento, já juntou um time ali, alimentando, né? Se a gente não busca, não se esforça para vencer aquele pensamento, a princípio ele era um fiozinho, um riachinho pequenininho, né, um filete, né? Mas à medida em que a gente não tem forças, não busca essa força, se esforça para vencermos, para perdoar, para compreender, com toda a doutrina que a gente tem, aquilo vai se tornar, não um filetinho, né? Vai se tornar um Amazonas, né? Um rio caudaloso e que nós não conseguimos mais sair de dentro dele. Passamos, às vezes, a existência inteira, né, dentro desses pensamentos que não levam a lugar nenhum. Então, o orar e vigiar, como disse o Leandro e também o André, é fundamental, né? Temos que olhar nós limpamos a nossa casa, né, todo dia, varre o chão, varre a sala, varre isso, varre aquilo, passa álcool, faz não sei o quê, né? Mas nós temos uma casa mental que nós temos que cuidar dela, temos que cuidar. Muitas das obsessões que estão aí no mundo, né, obsessões muitas vezes difíceis, né, têm com certeza absoluta origem nesses pensamentos, que a pessoa deixou se arrastar por esses pensamentos. Nós não podemos nos deixar arrastar por esse tipo de pensamento. Temos que ter forças, bastante força, né, para
Não tem importância. Muitos dizem assim, mas eu não levo desaforo para casa. Não, falou, levou. Né? Eu dou o troco mesmo. Não chega a lugar nenhum, não resolve nenhum problema da vida. Ao contrário, a pessoa vai sofrer muito mais ainda, porque ela vai se alimentar desses pensamentos, dessas coisas, certo? E ela vai encontrar espíritos, né, que ela vai atrair e são atraídos por eles, e esses espíritos vão fazer parte da vida dela, né? E vão estar ali no ouvido dela, assim, exatamente assim. Você é boba, você é trouxa, ele falou aquilo para você, você está certo, você deu a resposta certa. E a pessoa embarca e vai em frente, acha que ela não pode levar desaforo para casa, né? Esquecido do ensinamento do Cristo, né? Se te baterem numa face e der a outra, e aí ela que vai ser a doente. Infelizmente vai ser assim. É assim a vida, né? E o pensamento é tudo. Nós somos o que nós pensamos. O pensamento é vida, como diz a lição da noite. Pensamento é vida. Que Deus nos fortaleça para que possamos avaliar dos nossos pensamentos, né, e termos coragem e força para não permitir que eles façam domicílio em nossa casa mental. Que Deus nos abençoe a todos. Fuja tempestades em torno do teu caminho. Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento um peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega a sabedoria divina, a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de água indeterminada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Meus amigos, vamos nos encaminhando para o encerramento da nossa singela reunião da noite.
E neste momento em que nos unimos em prece, de união de pensamentos, que busquemos o pensamento daquele que é o farol da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. O pensamento dele que nos ilumina o coração, que ilumina a terra, que ilumina cada recanto do planeta, por mais obscuro que seja. O pensamento desse nosso irmão maior, que nos chamou de amigos, de irmãos, e que tenhamos nesse momento, Senhor, em que aqui nos encontramos, a bênção de poder nutrirmos dessas lições abençoadas, que tanto benefício nos traz ao coração, ao nosso espírito, à nossa alma. Que possamos obter, Senhor, essas mesmas vibrações no nosso dia a dia, e que pedimos, Senhor Jesus, que essas vibrações sejam encarregadas também a todos os nossos familiares e amigos, a todos aqueles que estão doentes nos hospitais, aquelas criaturas caídas na rua, sem casa, sem norte, sem chão, sem família, muitas vezes. Porque é lá que está o pensamento de Jesus, que se dirige a todos os sofredores da humanidade. Agradecemos, Jesus, do fundo dos nossos corações, pelas lições abençoadas que aqui foram trazidas para nós. E damos por encerrado as lições da noite de hoje, Senhor. Em tua paz, que assim seja.